Olá, Tudo Nogueira! Bom bom? dia! Bom dia para Bom mim. dia. Bom dia, Boa boa tarde tarde, para né? você. Verdade. E boa hora para quem estiver assistindo, a hora que estiver assistindo, não é verdade? Exatamente. Boa hora, porque a gente vai aprender aqui sobre esse poder que é comer além da comida, não é? E- Isso é poderoso. Isso. A E é uma gente coisa que você aprender. fala muito, né? Na verdade, quando a gente fala aí do poder da comida, na verdade, é o poder da escolha, né? A partir do momento que a gente tem clareza sobre qualquer coisa que a gente faz na nossa vida e responsabilidade perante aquilo que a gente vai escolher para a gente tem aí fruto independente da área que a gente estiver falando. E aí é uma coisa que geralmente se deixa passar sobre a comida, que a gente vai muito como é que eu posso dizer, no instinto de cozinhar, mas sem fazer as escolhas, sem pesquisar, sem prestar atenção, inclusive, no que acontece com a gente enquanto prepara, enquanto come, depois que come, na verdade, a época, o horário. E a gente vai falar sobre isso aí hoje bastante. Maravilha, já estou aqui, ó. Já trouxe o meu caderno, minha caneta para anotar, porque eu sei, ó, já trouxe todos os ingredientes aí, que maravilha. Várias Olha, coisas estão aqui. depois eu quero já marcar uma live com você na cozinha. Certo, Você certo. e Renata, vai ser muito divertido vocês dois na cozinha. Então, fala pra gente sobre você um pouco, te apresenta, quanto tempo você está inserido dentro da área da cozinha, da arte culinária pernambucana, o que é que tem de misterioso, porque eu creio que cada região do estado do Brasil e das Sim. nações da terra existe temperos, existe essa magia, né, de cozinhar, a magia boa, não é? É verdade. Antes da gente falar sobre isso, tem uma frase que eu gosto muito da Samin Nosrat, que é uma chefe que eu gosto muito do trabalho dela. Ela diz que a grande gastronomia do mundo, ela é a acessível, ela é a daquele local. Não tem solo esse que tenha uma civilização que não prospere em seus próprios ingredientes. Então, às vezes, a gente vai dizer que eu gosto muito, sei lá, daquilo que é inacessível, né? Para a gente aqui de Recife, a gente não tem colheita de framboesa. Aí a gente vai gostar de framboesa, a gente vai gostar de, sei lá, de salmão, que não é um peixe do nosso litoral, porque a gente acha assim tão corriqueiro como as coisas que a gente tem, só que a gente é o ingrediente caro e exótico do estrangeiro, não é? É Quantos, verdade. quantos franceses não gostariam de ter um pé de manga no quintal de casa? E a gente Aqui tem assim, ó, mesmo. não é? A gente não valoriza, então a gente precisa, além, claro, respeitar o ingrediente independente da origem dele, mas, acima de tudo, saber de sua origem, saber de suas raízes, valorizar aquilo que a gente tem de bom, porque todo o óleo aromático natural tem propriedades funcionais. Geralmente a gente fala a propriedade funcional de uma erva estranha para o nosso paladar, a gente vai utilizá-la como remédio. Quando a gente precisar daquilo, a gente usa aquilo, mas a gente não se questiona dos benefícios funcionais das nossas ervas e especiarias que nascem no nosso próprio solo, né? Você tinha pedido para fazer uma breve apresentação. Olá, pessoal que não me conhece, eu sou Antônio Nogueira, sou pernambucano. A minha primeira formação foi Relações Públicas, então a minha primeira formação era de comunicação social, e anos depois de algumas coisas que acontecem na vida da gente, eu passei por um assalto, onde levaram um carro, foi a primeira vez na minha Uau. vida que eu apanhei, né? Então você se vê com um bem que você construiu ao longo de trabalhos no setor administrativo, que eu trabalhava no administrativo financeiro, e aquele momento foi muito drástico para mim, da soma de coisas que aconteceu, da violência que aconteceu, e eu pensei, isso deve ter sido mão, né? Ó, você era para ter entrado em gastronomia já faz tempo, querido. Vou tirar você obrigado aí de onde você acha que é seu lugar e vou levar você para ali, ó. E eu entendi que é aquela coisa que eu gostava muito, mas não pensava em fazer curso, porque eu já tinha mais de 10 anos no setor financeiro administrativo, já trabalhava, já tinha estudado com comunicação, e gastronomia para mim era apenas lazer, né? Eu me sentia bem cozinhando, tinha boas memórias afetivas Uhum. de infância e tal, que todo mundo tem, né? Quando a gente fala que quando é que você nasceu para gastronomia, você nasceu na gastronomia a partir do momento que você saiu do aleitamento materno, na verdade. É verdade. Eu acho que até mesmo nesse período, porque você está construindo, a
gente constrói uma identidade olfativa, a gente vai falar isso mais na frente, desde o momento que a gente começa a farejar. Então, a gente está dentro da gastronomia a partir do momento que a gente sente cheiros. O cheiro da casa da sua avó, o cheiro do colo da sua mãe. E isso faz com que a gente tenha coisas que a gente não estranhe e outros cheiros a gente vai achar estranho, né? Então, eu entrei na gastronomia já com 30 anos, foi quando eu iniciei. E isso vai fazer agora, fez agora 10 anos que eu estou dentro da gastronomia, formalmente, né? Então, desde que eu entrei em gastronomia, todos os empregos que eu tive, eu fui professor em faculdade, eu fui assistente de gastronomia em loja em shopping, eu fui assessor de gastronomia, eu fui colunista de site de confeitaria, todos foram empregos a convite. Eu não pedi emprego em canto nenhum. E aí, em determinado momento agora, na pandemia, todo mundo se viu tendo que mudar, né? Algumas coisas menores, outras coisas maiores, e eu mudei de área. O que é que eu quero dizer que eu mudei de área? Eu continuei em gastronomia, mas eu fui ser empreendedor. Eu saí do regime CLT para ter o meu próprio negócio. É pequenininho, a gente começa a ter dores de cabeça, a ter coisas novas, responsabilidades, atividades que você não fazia, você passa a ter que desenvolver, mas perigo e dificuldade estão aí para fazer a gente crescer, na verdade. E aí fiz minhas escolhas. Minhas escolhas foi ter meu negocinho sobre alimentação sem aditivos artificiais, sem interferência química, não utilizar corantes nem naturais que fossem, para que a gente pudesse olhar para os ingredientes com mais carinho e dizer: eita, estou vendo este ingrediente que está aqui no processo final, sem ter que mascarar suas identidades, sem ter que esconder aquele produto no meio de outros. A gente tem muito isso, né? Eu quero tirar tal característica do produto. Como é que faz? Você bota bem muito do outro, que aí você não sente nem o sabor dele. Gente, eu estou colocando cebola no preparo para não sentir sabor de cebola. De repente, não, a técnica que está faltando para ela entrar de acordo com, ou eu que tenho que aprender a flexibilizar meu paladar, né? Então, minha trajetória dentro da gastronomia, eu não posso dizer que é de vanguarda, porque várias pessoas se preocupam, e gradativamente nos anos mais recentes, em maior qualidade nos processos de gastronomia, né? E eu me dedico aí a, mais especificamente, 2 para 3 anos nesse setor de empreendedorismo para produtos de pequena escala, produtos feitos com todo o tempero que falta no mundo de hoje. No meu curso, inclusive, depois a gente fala sobre ele, eu falo muito sobre esse ingrediente. Sabe qual é o ingrediente mais caro e mais raro de ser usado na cozinha hoje? Qual? Tempo. Exato. Eita, é verdade. No momento em que a gente tira o tempo da cozinha, o tempo em que reações químicas, o tempo em que a microbiologia trabalha, o tempo em que determinada coisa acontece, a gente tem, além de uma sociedade ansiosa, a gente tem uma cozinha ansiosa, a gente está se alimentando disso. E olha, quando a gente fala de alimento, né, a gente está falando de alimento independente de ser só comida, porque o momento de se alimentar, ok, quando a gente fala de comer um prato, mas a gente está se alimentando de história, a gente está se alimentando de cultura, a gente está se alimentando de emoções, a gente está se alimentando de informações. E muitas das vezes isso acontece também dentro do prato que a gente está comendo. Eu tenho certeza que você, quanto uma pessoa que trocou aí de país, ou qualquer pessoa que esteja assistindo aqui a live e tenha trocado meramente de cidade ou de bairro, sente diferenças sobre a comida que está fazendo. E até Que eu não vou mais cheiro, naquela né? feira. Não vou mais naquela feira, agora eu compro tal coisa assim, tem determinado produto, não tem tal outro, e aí a gente vai nesse processo de aprendizagem, né? E aí é Eu isso. quero só um minuto aqui, Antônio. Eu quero agradecer o Davidson, quero agradecer a Meire Silva, quero agradecer ao Bruno César, Todo ao mundo que está aí. Prof. Suten, a Valdenice, a Renata Maris, Adriano Costa Quênia, Netinho Bônus, Emília Cristina. Ai, tanta gente aqui, que maravilha! Temos o Valdiri Edu, temos o Martim Carlos, temos o Kerverson. Gente, seja bem-vindo à nossa live, não é? Seja muito bem-vindo à nossa live aqui. E o Antônio, eu gostei dessa parte, Antônio, que precisou de um assalto para você entrar no seu propósito de vida, que era a cozinha, que era a gastronomia.
me comunicar através, passar a mensagem que eu quero passar para as pessoas através daquilo que eu faço para alimentá-las, né? A Uhum. mim e a eles, né? Tá bom, pode seguir. Aí eu te interrompi somente para dar um alô Não, pro tranquilo, pessoal. lógico, Gente, lógico. envia os E seus pessoal, vocês que estão aviãozinhos. Comece a assistindo, enviar. não é? Vocês que estão assistindo, querendo mandar alguma pergunta, interagir, manda aqui que ou eu ou a Hélida vai conseguir ler aí e passar adiante aí a informação, tá? Participem, live, é ao vivo, sejam É, mais ativos na vida de vocês. Eu digo isso, Hélida, porque é muito engraçado, as pessoas assistem live, vai ficar salva, depois eu vejo, mas depois não participa, na verdade? exatamente. Bem, então, falei um pouquinho aí de como entrei na gastronomia, Sim. vou falar um pouquinho aqui sobre a questão da formação de gastronomia. Muito do que eu demorei, vamos chamar assim, para entrar em gastronomia, porque eu tinha uma visão preconceituosa sobre o curso desde sempre. Eu pensava, meu Deus, eu não vou trabalhar no canto que eu tenho que fazer os mesmos pratos todos os dias. Não me vejo cozinhando dentro de um restaurante, trabalhando ali. Mas é uma visão muito limitada do que a gastronomia faz. Veja, você pode ser uma pessoa de gastronomia para ser um consultor, você pode ser uma pessoa de gastronomia para ser um pesquisador, você pode ser uma pessoa de gastronomia para ser enólogo, barista, para ser mais na frente um nutricionista mais adequado, porque muitos dos nutricionistas, muitos dos endócrinos, dos médicos, estão voltados a partículas específicas do alimento, mas não entendem do processo de confecção. Quantas as vezes a gente não passa por um profissional de saúde e que ele coloca uma dieta extremamente restritiva, onde determinadas características alimentares, determinadas técnicas, determinados preparos não estão na restrição da pessoa. E você tira absolutamente isso tudo por falta de conhecimento. Então, que a pessoa não possa comer sal, não possa comer açúcar, não possa comer gordura, tudo bem. Mas isso não impede a pessoa de comer coentro, não Exato. impede a pessoa de comer alecrim, não impede a pessoa de comer algo que foi assado em forno. E aí, o que é que acontece? A pessoa está comendo nutrientes de acordo com os remédios, de acordo com os produtos mais saudáveis, mas ela não está comendo identidade, ela não está se sentindo bem, ela não está tendo prazer. Olha só, tem coisa mais triste do que você chamar alimento de ração, não é verdade? É, Então, assim, cada um colabora, né? Eu acredito muito no senso de sociedade, cada um colabora estudando e fazendo bem seu papel. Eu acho que quando a gente faz isso, e faz isso com gosto, e mostra para as pessoas, e acima disso, a gente tem um hábito, Hélida, de achar alguma coisa importante, de achar alguma coisa legal, de achar alguma coisa bonita, e a gente não elogia. Na verdade, é a verdade. gente tem muito esse egoísmo de chegar assim, poxa, que restaurante bacana, eu não emito um parabéns, eu não emito olha, gostei no Que restaurante ambiente de vocês, gostei. agradável, não é? Poxa, às vezes a gente vê determinadas empresas, determinados profissionais trocando de área, fechando estabelecimento, mas eles nem sabiam o quão eles eram importantes, não é verdade? Então, muitas das vezes a gente pode dizer, é a obrigação da pessoa fazer bem. Se essa pessoa Não, sumir, a culpa também foi sua de não dar aquele isso. respaldo, né? Então, assim, eu acredito muito que a cozinha ela é uma ponte entre as pessoas, que o ato de cozinhar ele vai para além da comida, que foi o tema que a gente escolheu Uhum. aqui para a live, e que muitas das vezes, através de ingredientes simples, a gente pode chegar no que é excepcional. A gente consegue afastar um mal, a gente consegue ampliar um senso de carinho, de afeto, de saúde, né? Porque vamos perguntar, pimenta do reino é funcional? Pimenta do Sim, reino é funcional, tem o efeito que ela vai fazer no nosso corpo. Canela é funcional? Canela é funcional. Ela tem um óleo essencial, o ácido cinâmico, aquelas coisas todas. Mas e se sentir bem é funcional? Descansar isso. é funcional? Comer em paz, conversando com alguém que é de seu ciclo primário é Funciona. funcional? Aham. Gente, a gente tem o ato de comer em grupo, veja só, é uma coisa ancestral dentro do alimento. Comer em grupo é uma atividade prévia à denominação de família sanguínea. Antes de denominar, Uau. eu sou primo desse, eu sou filho dessa, eu sou pai desse, já existia um pequeno grupo de pessoas que comiam em volta da fogueira, entendendo-se como grupo.
Entendendo que eu estou fazendo esse alimento, eu tenho a responsabilidade de cozer, ele tem a responsabilidade de assar, ele tem a responsabilidade de ligar o fogo, ele tem a responsabilidade de manter o fogo aceso, aquele ali está vigiando enquanto a gente está seguro. Então, o ato de comer em volta com pessoas próximas é uma denominação de família, entendendo no sentido de pessoas próximas umas das outras, prévio às próprias definições de parentesco. Então, Uhum. comer em grupo não é nada mais de credibilidade que a gente possa dar a alguém dizendo eu confio em você para estar comendo junto com você, ou tenho carinho por você por ter preparado alimento que vai te manter nutrido. Então, Uhum. cozinhar para alguém ou sentar em círculo, seja no chão ou numa mesa, é um ato Uhum. de dizer para outra pessoa, você é um semelhante meu. Tem coisa mais Uhum. estranha do que você chegar num país estranho e seus primeiros dias ou primeiras horas e alguém tem um hábito, assim, por que ele está atacando isso em cima disso? Nossa, eles comem flor em cima de tal coisa, porque você não é um deles. Não nasceu Até você naquela se cultura, habituar né? e participar daquele grupo, você tem todo um contexto cultural a ser inserido para você começar a participar ativamente daquele grupo como indivíduo. Então, olha só, eu não estou falando de critério social, critério de grupo, como é em grupo. E aí, gradativamente, porque a gente justifica o trabalho que dá a cozinhar. Engraçado, um documentário do Michel Pollan diz assim, desde de tempos ancestrais, que tem a pergunta, quem vai cozinhar? E a resposta é, eu não. Então, a gente foge do ato de cozinhar e esse ato de cozinhar vai para algumas pessoas. Ou as que passam a gostar do ofício, ou aquelas que são mais habilidosas e entendem que é melhor que ela se destine ali àquela atividade, ou porque ela tem tempo, ou porque ela tem mais afinidade, e outros não. Então, a gente vai atribuindo tudo na vida. Ah, eu sou ansioso, tenho pouco tempo, não dá para cozinhar. Não posso ter 10 minutos para cozinhar porque eu preciso fazer uma outra atividade. E a gente, na verdade, tem uma coisa chamada, vou até inventar uma palavra agora, cozinhofobia. Qualquer coisa que eu possa Cozinhofobia? fazer para não cozinhar, eu vou fazer. Dá trabalho, quebrar um ovo, a mão vai ficar fedendo alho se eu for cortar alho. Ah, se eu cortar cebola, eu vou chorar. Ah, se eu vou cortar tomate, eu não sei cortar tomate. Qualquer coisa que você vai aprender de novo, E ela é a outra coisa mais coisa, difícil do mundo. Antônio, outra coisa, veja só. Para os cozinheiros ou para as mães, quando os filhos chegam para ajudar na cozinha, ai, você não cortou o tomate certo. Ai, essa cebola está muito grande. Me dá aqui, deixa eu E fazer. me dá aqui que eu vou fazer. O que acontece? Ali trava. A pessoa diz assim, ah, então eu não dou para cozinha. Eu não vou te ajudar. Ai, você fez esse frango? Foi muito sal. Olha, você botou muito cominho aqui. Ai, foi muito vinagre. Eu não gosto assim. Poxa, da próxima vez, vamos dosar um pouco assim, o cominho. Porque com, sendo excessivo, tudo excessivo não faz bem para o nosso Sim. corpo. Então, vamos deixar isso para cá. Se salgou a comida, vamos fazer outro. Vem cá. Né? E isso já começa o quê? Dá interesse, né? A Pela gente pessoa, tem, pela a gente tem gastronomia. aquela lâmina de dois gumes que é a visibilidade da mídia. E o que acontece? A gastronomia passou. A gastronomia, quando eu digo ingredientes, eletrodomésticos, equipamentos, receitas na televisão, as pessoas passaram a conhecer outras coisas. Quem nunca, né, assistiu um programa e viu, eita, olha, a faca dele tem determinado modelo, Isso. tem determinada função. Ah, por isso que eu não consigo fazer em casa, porque eu não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. Só que, ao mesmo tempo, faz com que as pessoas tenham um raciocínio de eu só posso fazer se eu tiver aquele equipamento. Muitas das Uhum. vezes isso é verdade. Ah, para fazer a coisa melhor do mundo, a gente faz assim em tanto tempo. E, gente, é uma habilidade, cozinha é uma habilidade tão difícil como qualquer uma outra. E se a gente coloca uma dificuldade para começar a fazer uma coisa certa, porque a gente se respalda em cozinhar de forma instintiva, a gente se afasta de cozinhar. Então, qualquer coisa é mais importante que cozinhar, né? Ah, mas eu vou gastar meia hora cozinhando, depois você aprende, você pega um jeito, você vai ver o quanto é terapêutico cozinhar, o quanto é importante no processo de cozinhar enquanto está sentindo os cheiros dos ingredientes, o quanto isso relaxa. E às vezes Não a pessoa sabia, eu tem, agora vou às sentir o vezes a cheiro. pessoa tem 2 horas para pegar o carro, pegar trânsito, chegar na terapia e voltar. Eu não estou desconsiderando a importância da terapia.
Eu estou falando que a pessoa se afasta do sensorial. Veja, se eu digo para vocês, o orégano, ele desentope as vias aéreas. Se você estiver entupido, gripado, aquela coisinha chata, aquelas bolinhas se Vou formando assim até no nariz, anotar isso. você coloca orégano. E você falou que gostava, né? A gente Eu amo conversou. orégano. Você coloca orégano, uma colherzinha de sopa de orégano seco numa xícara de água fervente e vai inalar. Você vai chegar perto do nariz e vai ficar só cheirando. É questão de segundos, você vai começar a sentir as vias obstruindo. Que diga, desobstruindo, na verdade. Imagina agora a quantidade de óleos aromáticos da cozinha se formando e se difundindo para o ar enquanto você está cozinhando. Enquanto você está cozinhando, que você vai prestando atenção pelo olfato, e eu brinco assim dizendo, o sentido da visão, né? Os olhos cegam os outros sentidos. A gente presta muita atenção visual, de fato o impacto visual é muito forte, mas a gente esquece de prestar atenção na zoada em que o alimento está fazendo, está borbulhando, está chiando, está, né? Das texturas, dos cheiros e todos esses outros 4 sentidos além da visão nos dão informação em tempo integral e só vamos prestar atenção e começar a, de fato, ter uma habilidade sobre isso no treino. Ninguém vai numa academia para outro dia ela ser halterofilista. Ninguém começa a correr hoje para amanhã estar na Olimpíada. Cozinhar, igual. Então, eu não vim aqui para live ou para as aulas que eu faço ou para as palestras que eu dou para dizer que cozinha é a coisa mais especial do mundo, a coisa mais incrível do mundo, porque não é. É uma habilidade como qualquer outra. Muitas das vezes, quando um profissional de gastronomia fala que a coisa mais explosão de sabores, isso e aquilo, você está afastando as pessoas de dentro da cozinha. Não é muito melhor você dizer, a pessoa chega e pergunta, para que serve cardamomo? Para que serve? Você fala, para colocar na comida. Que as pessoas criam aquele, deve servir para a circulação, para deter determinado tipo de doença, para colocar no leite, ferveu, toma. O que é? Mostra aí para eu ver o momo. Cardamomo é uma especiaria indiana. Deixa eu abrir um aqui. Eu vi isso na casa de um amigo meu indiano. Eu não sabia isso. É feito um amendoinzinho, ó. Isso. Aí quando você abre, ele tem sementinhas dentro. Tem espécies diferentes, tá? Tem uma espécie que ele é todo pretinho, tem uma espécie marronzinha. Isso. Ele vai dar um aroma entre gengibre e limão. Pronto, consegui abrir. Olha as sementinhas pretas dentro. Tanto você pode usar ele fechadinho dentro de um líquido, quanto você pode abrir, tirar as sementes e colocar, quanto você pode desidratar na frigideira e triturar. Aí vai como você quiser utilizar. Mas ele saboriza muito bem líquidos. Você pode colocar isso num refogado. Agora, claro, a fibra dele, tanto da semente quanto da casca, não são tão legais. Então você coa, você faz algum processo. E para, por exemplo, leite, você já experimentou uma bebida chamada masala chai? Não experimentei porque eu sou alérgica a leite, mas aqui no estado que eu estou, vendem muito essa bebida. Porque tem vários restaurantes indianos. E quando você passa pelos restaurantes indianos, o que você sente é o cheiro deles, dos condimentos dele, que pra gente que não é acostumada, é muito forte. E aí, quando a gente fala de especiaria, tem isso, exato. As comidas deles são bem coloridas, é laranja, é um vermelho intenso, que você diz, meu Deus do céu. E isso se passa culturalmente para todo o resto, porque se olhar artesanato, vestimento indiano, é muito colorido. Agora, veja que engraçado, tá na linha do trópico, né? O México tá na linha do trópico, a gente tá na linha do trópico, o sul da China tá na linha do trópico, a Índia tá na linha do trópico, então é natural que, de acordo com como a gente reage à natureza, a gente tem árvores frutíferas, com frutas amarelas, com frutas vermelhas, com né, essas coisas que a gente vai replicar. Eu fiz uma viagem, eu fui no inverno para o Chile. E aí fui um grupo pequeno de família. E olha que incrível, a gente era a coisa mais colorida de toda a cidade. Todo mundo de marrom, cinza, um vinho mais fechado, e a gente de rosa, amarelo, laranja, andando no meio de Santiago. Era a coisa mais gritante da avenida, era a gente. Mas fazer o quê, né? Desculpa, somos tropicais. Né? Então, voltando para essa questão, então, quando a gente vai usar especiarias, na maioria dos casos, somos mestres,
todo mundo, independente de ser chefe ou não, somos mestres naquelas especiarias, sabe de onde? Que são baratas, que tem na feira. Ah, vai dizer que uma pessoa não sabe usar coentro? Que não sabe catar coentro? Que não sabe utilizar no finalzinho do feijão? Utilizar ele frio numa vinagrete? Então, da mesma forma que você aprendeu ao longo da vida a utilizar coentro, o seu conhecimento para usar sálvia, para utilizar salsa, para utilizar endro, idem. Não são mais complicadas para utilizar porque são estranhas. Agora, qualquer pouco de substância estranha te aciona um gatilho dentro da gastronomia da segurança. Eita, eu não conheço isso. Uau. Né? Então, qualquer pouco de um tempero que você não utiliza vai soar muito estranho. E o que é que eu recomendo para os meus alunos neste aspecto? Vai experimentar alguma especiaria, alguma erva nova, uma quantidade muito, muito baixa, para você ser apresentado devagarzinho. E na sua próxima vez você aumenta um pouquinho a concentração, na próxima vez você aumenta mais um pouquinho a concentração e ficou forte. Volta para o limite do teu paladar. Não existe isso de um chefe chegar e dizer, para 100 gramas de manteiga, você vai usar 5 a 6 folhas de sálvia. É do paladar de cada um. De repente, o paladar de um pode ser, já experimentei sálvia umas 2, 3 vezes e não gostei. E vai ter gente que vai colocar 30. Por mais que a gente tenha um limite de segurança, legal, qual é a proporção? Tanto para tanto. Você usa aquela proporção, mas fique sabendo que não é questão de certo ou errado. É a tua saturação de paladar. Claro, existem substâncias que são tóxicas a partir de determinada quantidade. Por exemplo, castanha do Pará. A gente não pode comer meio quilo de castanha do Pará, como a gente pode comer meio quilo de amendoim, porque aí vai dar uma toxicidade pra gente, entendeu? Não, então, não são sabia raros. disso, não. Eu gosto Tem, demais de tem, sim. castanha do Pará. Tem, sim. Eu como 3 aos dias, porque uma Tá amiga ótimo. que vive em Manaus, ela me falou, comendo uma castanha dessa do Pará, é como você chupar 50 laranjas, de tão poderosa que tem a castanha do Pará. É a concentração do óleo dela, exato. Então, assim, a gente conhecer alguns processos e entender que esses processos, a nível químico, a nível microbiológico, a nível físico, existem na alimentação, o que não é surpresa para seu ninguém, né? Mas a gente tem resistência de aprender o novo, na verdade. Você em consultoria aí, em palestra, já deve ter se deparado com muita resistência das pessoas em encarar coisas novas, na verdade. Então, entender que se eu estou colocando um simples café que eu vou fazer para beber, mas eu estou colocando este café, levando um banho de água fervente, eu estou servindo um café com óleos essenciais queimados. Uau! Aí você diz para a pessoa, não pode colocar água fervente, você vai deixar seu café fosco, o seu café mais amargo do que ele é. Isso vai fazer com que o seu café possa até gerar toxinas naturais que ofendem, que agridem seu estômago. Então, qual é a temperatura de fazer café? Poxa, 92, 90 graus, 94 graus, mas nunca ebulição plena. Então, vou ter que ter um termômetro agora para fazer café. Não. Você está vendo bolinha se formar na sua panela? Já dá para fazer café. Aquela água que está colocando aquele café, você colocaria na sua boca? Aí a pessoa faz, não bote no café também. Tem gostei. especiarias, como por exemplo, o cardamomo, a pimenta do reino, que são especiarias rígidas, durinhas, sementes, elas vão aguentar água em ebulição. Cozimento, panela de pressão, tudo. Mas quanto mais delicadinho, quanto mais flexível, olha aí, cuidado com temperatura. Porque os óleos essenciais, bem como qualquer tipo de lipídio, seja óleo ou gorduras, tem temperaturas máximas que ele aguentam. Então, a partir daquela temperatura, aquele nutriente vai se romper. E olha qual é o grande problema disso. Se eu pego o coentro, eu quero o benefício funcional dele, ou o sabor e aroma dele no meu feijão, e eu coloco no início do cozimento do meu feijão, no término, depois que ele foi cozido em pressão ou não, tanto tempo de fervura, que eu comer o feijão que não tiver gosto de coentro, sabe o que aconteceu? Você destruiu aquele óleo essencial delicado. Então, coentro só entra no feijão, depois que o feijão está cozido, que a temperatura de bolhas ali, ó, blá, 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 da panela, abranda. Aí você vê isso as pessoas fazendo em muqueca, você vê isso em pessoas fazendo em ensopados. Deixar cozinhar, eu sabia que isso não vai liberar as substâncias. Então, se você está... Exato, você faz com que ela evapore, que se perca. Só que você vai perder aroma, sabor, benefício funcional. Para que está colocando ingrediente para perder tudo que ele tem de bom? O que vai ficar ali dentro daquela panela
são os minerais que não são voláteis, né? Se tiver cálcio na folha, se tiver ferro na folha, que é uma quantidade muito pequena, mas vai ficar ali porque não vai se perder por conta de uma evaporação. Mas um aroma, um óleo essencial, se perde. E, então, quando a gente vê alguém, uma matriarca, na maioria dos casos as mulheres, né, que cozinham nas famílias, elas têm determinados, abre aspas, truques, segredos, dicas, mistérios, que é química. Só que aprendeu de forma empírica, né? A minha avó, por exemplo, eu sempre falo esse exemplo. Ela fazia um leite de coco que ela raspava o coco, espremia o coco a frio num pano. E aí saía aquele leite mais grosso. Esse leitezinho mais grosso, essa primeira extração, ela tampava e botava na geladeira. E aí só então ela abria aquele pano, tirava aquele coco que ela já tinha feito essa primeira extração e colocava no liquidificador, água morna, triturava para fazer o leite de coco. Só que olha só o que ela estava fazendo. E todo mundo, a vida inteira, tirou sarro da cara dela por conta disso. Quando acabava o cozimento da moqueca, por exemplo, que ela estava fazendo, ela ia na geladeira, tirava aquela manteiguinha de coco, porque fica rígido, né? Feito uma manteiga. Isso. E quando a ebulição parava, ela botava aquela colherada de gordura de coco ali. Só que aquela gordura de coco tinha notas frescas de coco que o cozimento não dava. Aquela ali tinha fatores de frescor e de sabores de coco que, se fosse desde o início do cozimento, não tinha. Então, o final da preparação da moqueca de Dona Olívia tinha um sabor muito mais aberto do que aquela, se você chegasse com um leite de coco de garrafa, ou que você triturou todo o coco no liquidificador com água morna, porque a dica da praticidade é fazer assim. Então, sim, eu vi minha infância ela fazendo isso e as pessoas tirando brincadeira com ela, que isso era superstição ou coisa da cabeça dela. E a primeira aula que eu vi, veja lá com 30 anos de idade na faculdade de gastronomia, a primeira aula que eu entrei era de química do alimento, e a professora falando de oxidação, que as gorduras, isso que eu estou falando para você, né? Se estragam em determinadas temperaturas, se ela leva muita temperatura, se elas levam muito calor. E meu Deus, vovó estava certa a vida toda. Cheguei em casa, a primeira coisa que foi, mãe, vovó estava certa. E vovó estava certa em quê, menina? Aí eu expliquei. Só que ela aprendeu isso ao longo dos anos, cozinhando, prestando atenção, prestando atenção, prestando atenção, prestando atenção, prestando atenção. E aí a gente quer que alguém diga, hoje, na facilidade da mídia social, na facilidade do streaming, na velocidade da internet, a informação vindo sem a gente treinar, sem a gente participar ativamente da cozinha. Então, quando a gente fala dessa ideia da cozinha além da cozinha, do comer além da comida, tem todo um ambiente que fica, inclusive, em nosso repertório emocional. É verdade. Olha só, eu não tenho condições de experimentar algo com coco fresco, essa nota mais vívida, e não lembrar dela. Uhum. Então, enquanto hoje a gente tem crianças que, em seu recreio, em seu descanso, no ambiente de casa, está se entupindo de biscoitos recheados, sucos artificiais, refrigerantes, olha só o que eu vou falar agora, que é uma coisa muito séria, Hélida. Por favor, fale sobre isso. Aquela criança está guardando na sua memória carinho por esta alimentação. Uau. E aí, quando ela tiver adulta e que ela tiver no ambiente de trabalho e que ela passar por uma situação de estresse, e um dos mecanismos do nosso corpo diz assim, ei, você precisa de alguma coisa para relaxar o corpo e se sentir bem. Vai agora tomar uma Coca-Cola com biscoito recheado. E aí ela vai voltar no tempo para uma época em que todas as pessoas em sua volta queriam seu bem, num ambiente seguro e confortável. E tá ali, ó, dentro desse quadro de memória, biscoito recheado e refrigerante. Meu caso... Não com leite condensado, né? Que colocavam bastante leite condensado. Então, se a criança não tem memória de comer a fruta do quintal, se a criança não tem memória da moqueca de vovó, do prato de mamãe, do feijão de casa, ela não vai ter como ter a memória de resgate um alimento saudável. E ela vai utilizar isso como anti-estresse. E o que a gente mais faz hoje no mundo estressado? A gente vai comer. A gente quer curar os nossos estresses na comida. E aí, como a gente não sabe cozinhar, a gente vai para o industrializado. E aí o industrializado
nos dá uma segurança, nos dá um padrão, não precisamos pensar, não precisamos cozinhar, não precisamos descascar, não precisamos ficar no calor, não precisamos correr o risco de cortar um dedo. Gente, eu escutei uma pessoa dizendo que não descascava alho porque ficava com cheiro de alho. Ah, eu vi agora que tem uma pedrinha, um objeto que você passa a mão e tira o cheiro do alho, que é feito um sabonetezinho que é de metal. Criatura, se a sua pia for de metal, sua faca for de metal, ou a torneira da sua cozinha for de metal, é só passar a mão ali. Se você tem uma panela de metal, você molha aquela panela e você passa a mão ali, ó, e o alho vai oxidar o seu cheiro de alho. E não demora mais do que 5 segundos para você descascar um dente de alho. Então é sério que a Eu gente está gosto criando demais de alho, alho a gente GG. está passando um terror para a pessoa não querer descascar alho. Mas se a pessoa entenda, se a pessoa não descasca alho, ela compra meu produto, que é o alho industrializado, triturado. Se a pessoa entende que cortar cebola dá trabalho, ela compra meu temperinho pronto, em pó, cheio de sal, né? Se é mais fácil abrir um tablete que tem glutamato monossódico, entre outros ingredientes, é mais prático, mais fácil, mais feliz, mais rápido e sobra tempo para fazer as coisas boas da vida. Cozinhar é o que, criatura? Comer uma comida boa é o quê? Na verdade. É E aí verdade. veja o que é o mais grave que eu acho sobre isso. A gente se afasta do cômodo mais visceral da casa. Passa a ser um lugar de esquentar as coisas. É verdade. Porque Ô, dá Antônio, trabalho. deixa eu só te contar assim a história. Eu vejo muito aqui os indianos e eles, por exemplo, quando termina o horário de trabalho, todo mundo se reúne na cozinha para cozinhar. Eles falam que é uma terapia e como é que eles falam? É o tempo que a família está junto, que todo mundo já chegou da escola, eles terminaram o horário de trabalho, então eles cozinham tudo junto. Comunhão. É uma comunhão. Isso, era essa a palavra que eu queria. Então, era uma comunhão entre eles. E você chegar na casa de qualquer indiano, você vai sentir cheiro muito forte de especiarias. Eles Uhum. comem tanto tempero que os lençóis e as roupas, isso é a cultura deles. Né? Você sabia que, bom, os que eu convido, eles não usam perfume. Eu estava Sério, conversando eles isso não ontem. usam. É a especiaria, a roupa deles. Vocês vê que fica amarelo aqui, porque eles comem, não é curry. Eles comem muito, é o turmeric. Sim. Muito garlic, é muito gengibre, não é? E aqui no hospital se contava a dedo um indiano que foi que pegou o Covid. Não é? Você contava assim, é incrível eles. Por quê? Eu vi que eles comem muito, muito, muito tempero. A comida deles são muito condimentadas. Mas A ela gente, me falou que é região. Já o sul da Índia, eles comem bastante salada, bastante frutas. O norte da Índia já não come muito bem. É muita fritura. Veja só, como você vamos, falou, exato. das Não dá para falar regiões. de Brasil, não dá para falar de China, não dá para falar de Índia, dizendo que é uma gastronomia. A gente consegue falar da gastronomia portuguesa com mais precisão, porque a extensão territorial de Portugal é pequena quando comparada com um país de proporções continentais. Mas mesmo dentro de Portugal, você tem uma cozinha além do Douro, né? Uma cozinha mais mediterrânea, e você vai ter, mesmo assim como você falou da Índia, o norte da Índia tem uma altitude extrema, temperaturas muito baixas, então eles vão consumir especiarias mais quentes, preparos mais quentes por conta da natureza do local em que eles estão. O sul da Índia vai ter mais calor, mais umidade, Calcutá que o diga. E aí você vai ter manga, você vai ter aqueles molhos com leite de coco e pimentas, mas não são preparos que não entrou a industrialização e que não afastou a população de dentro da cozinha. Você Isso. veja, não foi uma matriarca cozinhar para todo mundo, a família foi cozinhar. No momento em que a família cozinha, olha que coisa bonita da palavra comunhão. Eu vou fazer o arroz, você vai fazer a salada, amanhã você faz a salada, eu faço arroz. Depois de amanhã a gente sabe que determinada pessoa tem mais habilidade para fazer um preparo do que outra. Um está opinando no outro e aí está tendo uma conversa de interesse despretensioso da família.
E não para só falar sobre o estresse que eu tive no trabalho, o trabalho que eu tive na escola, o trânsito daqui para mim. Não, tem um momento que é deles. Olha o grupo de pessoas em volta da fogueira se replicando em volta do fogão, né? Veja Isso. como esse exemplo da fogueira é drástico. A minha área de gastronomia é confeitaria e panificação. E a gente tem muitas brincadeiras, muitas piadas entre profissionais de outras áreas, né? Tem um amigo sushi man, eu tenho um amigo barista, tem um amigo sommelier, enfim. E eu, brincando, às vezes o pessoal fala, olha, tem um sushi tal, de tal jeito, com atum assim, assim, assim. O outro fala, um churrasco de parrilha, que aquilo foi 8 horas de preparação que a gente começou a fazer desde a sexta-feira para poder fazer domingo de manhã, tá tudo pronto. Aí eu disse assim, brincando, né? Podem falar o que for, mas a vida é comemorada na frente de um bolo. E aí o bolo é a representação dessa fogueira, porque inclusive no meio dele tem a chama. Né? Isso. Então, estão todas as pessoas entoando cânticos, músicas diferentes para cada cultura, né? Aqui a gente tem aquele extenso parabéns para você nessa data, querida. E não tem as músicas pós que a gente pode estar incrementando, ou em qualquer lugar que você vai ver que tem a comemoração de formas diferentes para cada pessoa, tipo de bolo diferente, mas veja, é diferente você fazer um preparo para a comida do dia a dia, é diferente você preparar uma casa para um aniversário. Então não é só a questão do ingrediente que você está colocando, tem um ambiente para ele. Quando a gente estuda dentro de panificação que a Grécia Antiga tinha 70, se eu não me engano, 72, 74, eram mais de 70 pães diferentes, e que o Egito tinha pães de Grécia Antiga, eu não estou falando de idade moderna, eu estou falando de muito tempo atrás. E que 70 pães na mais de Grécia. 70 pães específicos. E que o Egito tinha pães para cerimônias específicas, tinha pão para batizado, tinha pão para mumificação, tinha pão para posse, tinha pão para o dia da primeiro dia de primavera, tinha pão para... Eles falam assim, nossa, tem pão para isso tudo, mas ainda hoje isso existe. Hélida, se a gente pega agora, a gente está em junho, se eu começar a fazer um panetone aqui em casa, as pessoas vão achar assim, por que está fazendo panetone? É proibido fazer um panetone em junho? Ou é um pão de cerimônia para o Natal? Isso. As Se pessoas eu já pego um pão de, se eu pego um pão de cachorro quente, frito um ovo e coloco dentro daquela bisnaguinha, você está botando um ovo frito dentro de um pão de cachorro quente, porque ele tem uma cerimônia que ele foi feito no formato da linguiça, você botar aquela linguiça, salsicha, enfim, ali e comer. Veja, a gente tem aquele duelo de cachorro quente, hot dog norte-americano e o brasileiro que gosta do molho, do purê de batata, do ovo cozido, daquele monte de coisa, e aí quando tiver a gente tá com um pão todo se esfarelando, porque aquele pão não foi pensado para receber molho, ele foi pensado para receber uma linguiça em cima, uma salsicha, e um molho em pouca quantidade, que na maioria dos casos é uma mostarda, por cima da carne, né, da linguiça. Então por isso que aquele pão é fofinho, e ele não vai se virar uma papa, uma coisa desmanchada, porque ele foi pensado, calculado para aquele formato que é o daí, não daqui. Então, veja que para fazer um pão, para uma finalidade específica, tem um cuidado específico, porque ele vai ser feito daquela forma. Não é aleatório. A mesma coisa tem um pão para hambúrguer, tem um pão para outras coisas. A gente não pensa só... Que eu sou apaixonada por ovo. Diga aí um pão que eu posso comer com ovo. Na minha cabeça, um francesinho quentinho. Ai, meu Deus do Ainda céu. porque ele está dentro do seu repertório emocional, Hélida. Ah, Se é? você tivesse crescido comendo Amo. pão com brioche, era o brioche, entendeu? Então não tem. Quando eu comecei a fazer essa questão dos ovos, eu pensei, poxa, eu preciso colocar dentro do meu perfil, da minha prática repetitiva, porque a gente sabe que a gente precisa estar repetindo várias vezes para as pessoas captarem alguma mensagem, o poder da repetição, né, da disciplina, enfim. Eu pensei, eu preciso fazer um preparo, escolher um preparo muito simples e acessível para mostrar às pessoas usos diversos de especiarias. Aí eu, ovo frito. Aí eu faço um ovo frito, coloco um negocinho e vou migrando, mas eu não como com pão. Raramente eu coloco. Eu consegui colocar tanta complexidade e fontes de prazer através de ingredientes que não tem açúcar, que não tem sal e que tem uma quantidade de gordura muito baixa, para fazer um preparo barato muito, muito legal. Então, não tenho a necessidade de comer com pão, porque a complexidade de palatar e olfativa me preenchem, sim. Claro, é um hábito. E ele não impede de, num dia, várias vezes, sei lá,
vamos dizer que uma em cada 7 ou uma em cada 10 vezes que eu faço ovo frito, eu coloco o pão que tiver, seja ele assado, seja ele cruzinho, seja ele em torradinhas, mas não como sempre com pão. Uhum. Mas Porque vai vai de cada tirar, um. né, o sabor do ovo. Eu gosto de ovo de tudo que é jeito, meu amigo. Teve uma pergunta aqui que veio antes, eu fiquei, vou falar, eu esqueci. Tá, vamos. O que você acha de colocar alho na água? Quando a gente coloca água, ela é o solvente universal. A partir do momento que você bota um ingrediente dentro da água, ela vai conseguir extrair componentes que são hidrossolúveis, porque nem tudo se desmancha dentro d'água, né? Então, no momento que você coloca o alho dentro d'água para facilitar descascar, parabéns. Você também está tirando do alho para a água coisas que você queria no alho. Então, às vezes a gente pensa, Antônio ensinou uma receita que leva 2 dentes de alho. Eu comi, vi Antônio fazendo, cheguei em casa, repliquei e não ficou a mesma coisa. Eu tomo, Hélida, um chazinho de alho, ou infusão de alho, que é o nome certo, né? Eu tomei uma infusão de alho para gripe. Bicho, não funciona comigo, não. Sabe por que não funciona? Porque você foi descascar teu alho com água morna. Você já estava fazendo seu chá ali, você descartou aquela água cheia de benefícios funcionais, sabor e aroma, para facilitar você descascar o alho. Aí você tem um alho, que a gente chama dentro da técnica gastronômica, branqueado, suavizado. Aí sua comida não vai ter tanto cheiro, não vai ter tanto aroma, porque você quis facilitar o ato de cortar e descascar o dente de alho. Eu sou muito contra a gente pegar a coisa aí pela dica, a Elida, já conversei com ela sobre isso, que a gente pensa que, eu vou comprar muito alho, que eu vou colocar todo para descascar de uma vez, vou triturar e vou ter uma pasta de alho na minha geladeira para quando eu quiser usar alho, já está pronto, já está prático, já está velho, já está oxidado, já está, entendeu? Quanto mais fresco, quanto mais cru o alho estiver, mais benefícios funcionais, particularmente o alho tem, tá, gente? Então, se você está querendo consumir alho apenas por sabor, a técnica que você quiser utilizar, tudo bem. Se você está querendo consumir alho para benefícios funcionais, quanto mais cru, melhor. Então, às vezes, as pessoas fazem, tem a dica de descascar e colocar no micro-ondas. Aí tu já cozeu o bichinho, Tá ficou bom. mais fácil para descascar, mas o benefício que ele vai te dar, não espere que ele vai te dar. Uhum. Outra Teve pergunta uma... aí, Antônio. Quais serias... Pode ler. Quais seria a sua dica para se construir uma mentalidade de comunhão no lar ou no ambiente de trabalho? Vamos lá. A primeira coisa é que a gente vive em uma sociedade muito ansiosa, eu sempre repito isso. E a gente tem muita resistência de começar alguma coisa nova, como a gente sabe que, eu vou começar a correr hoje, eu vou dar dificuldade, vou sentir problemas. E começar uma cultura nova, você vai enfrentar por problemas. Seja claro, seja respeitoso, seja coeso, não fique para começar a fazer um ato de comunhão dentro de casa, no trabalho, para facilitar que as pessoas tomem a atitude de cozinhar ou de fazer um ambiente mais saudável para se alimentar, para trocar, você vai enfrentar resistências. Vai ser fácil? Pode ser que seja, pode ser que não. Se você disser, olha, Hélida, a gente trabalha no mesmo escritório, eu queria fazer um cantinho aqui para a gente tomar um café de tarde. A Hélida, não, nunca deu certo, eu trabalho aqui há 15 anos, isso aqui. Olha, eu vou tentar assim, assim, você me ajuda? Quebre as distâncias e os muros entre você e a pessoa. Não obrigue, não seja xiita, não seja extremista religioso. Convide. Você já está praticando a comunhão, né? Muitas vezes a gente quer que a pessoa, Hélida não toma café, eu gosto muito de café. Eu vou fazer com que ela aprenda a tomar café. Não, criatura. O que é que ela gosta também? Você já perguntou? Então, assim, trazer a família para dentro da cozinha, eu vou fazer o almoço, sempre sou eu que faço o almoço, mas vamos comigo que tu me ajuda a lavar os pratos enquanto eu cozinho. Olha, a pessoa já está entrando na cozinha. Olha, abre ali o leite, coloca ele na panela enquanto eu faço aqui. E com paciência, respeito, altruísmo, isso vai acontecendo de forma natural. Essa cozinha da família indiana não foi da noite para o dia que todo mundo concordou de ir para a cozinha. É um hábito de geração para geração, vendo o Isso. exemplo do pai e da mãe. E isso exige esforço deles também de, eita, fulaninho ainda está vindo da escola, vamos esperar ele chegar, vamos adiantar outras coisas. Só jantam tudo junto, é 7 horas da noite em ponto. Quem tem a mentalidade positiva, a gente pode parecer ser coach, essas coisas todas, mas, gente, é a pura verdade. Tenha uma mentalidade positiva. Isso que eu vou falar, essa atitude que eu vou tomar,
vai me ajudar a chegar nesse objetivo? Vai? Vou tomar. Não vai? Faça não. Você pode estar com a razão, você pode ser expert, você pode ter autoridade, mas você não está fazendo com que a pessoa esteja com você. Você está obrigando, mandando, enfim. Então, se está querendo construir aí uma comunhão, se proponha, se abra, exemplifique, converse, troque. Isso já é comunhão. Não é o objetivo final de aqui a 2 anos a gente está fazendo um jantar junto. Não. Às vezes a pessoa pode simplesmente não ter predisposição nenhuma para cozinhar, e tudo bem. Não é porque cozinhar é uma coisa boa. Mais uma vez, gastronomia é uma área como todas as outras. Não é mais importante do que as outras. Cozinhar não é mais importante que dirigir, cozinhar não é mais importante que trabalhar. Só que a gente não pode dizer que cozinhar não tem importância nenhuma, porque ela tem importância dela. Então, trazer essas pessoas de volta para a cozinha, cozinhar juntos, o simples que seja. Não pense que para fazer uma família cozinhar juntos, você tem que fazer risoto de frutos do mar. O arroz do dia a dia ficou feioso, ficou estranho. Alguém botou mais sal do que deveria, feito a Elida falou? Na próxima corrige. Não seja ansioso, não seja perfeccionista, não tenha critérios inalcançáveis, porque a comida da minha casa vai ter que ser vegana, orgânica, de pequenos produtores artesanais élficos de Senhor dos Anéis. Não, criatura. A comida que você faz sozinho, você vai fazer com outra pessoa. A outra pessoa pode ter alguma coisa para te ensinar, você aprende. Humildemente você diz, me ensina a fazer tua farofa? Né? Geralmente isso não acontece com chefes de cozinha. Eles têm muita autoridade, muito conhecimento, eu vou ensinar a fazer tudo, né? Mas aí aparece a avó de um outro chefe que fazia óleo não, né? Leite de coco extra virgem na década de 70. Não tinha nem azeite extra virgem na época. Quem dera o azeite de lata misto com óleo de soja e oliva. E ela já fazia isso a nível de química, que hoje é da gastronomia molecular. Minha avó, em 1970, já tinha tido a percepção que tinha uma diferença de qualidade no leite de coco, que ela extraía a primeira extração para poder fazer a segunda. Olha só, né? Mas eu acho que teve algum detalhe da pergunta que eu não respondi. Deixa eu só rever a pergunta. Vamos lá. Foi antes dessa do bolo. Gente, a do bolo eu vou ler. Peraí, tem calma. Qual a sua dica para construir uma mentalidade de comunhão? Foi exatamente isso que eu falei. Ou no ambiente de trabalho. É isso, então. Gente, se você for cristão ou não, eu vou falar isso porque, como eu tenho formação de base cristã, não sou religioso ativo e tal, mas não é. A comunhão não é um objetivo perfeito. Que bom quando tudo for fluido, né? Mas ter comunhão é estar alinhado com, veja só, da mesma forma que se fala comunicação é o ato comum entre duas pessoas, a ação comum, né? Você tem comunhão, que é a unidade comum. Olha que coisa bacana quando a gente começa a olhar as palavras, né? Compartilhar é com quem você divide pão. Então, para você ter comunhão, você tem que estar aberto para que aquela pessoa possa entrar, independente se ela vai te dar espaço de entrar ou não. E pelo exemplo, você ensina aquela pessoa a se abrir também. E aí aquela tensão social, egoísta, vai se dissolvendo. Mas alguém tem que abrir mão. Se você quer propor, quem vai tomar essa iniciativa é você. Vamos voltar lá para a questão aqui do bolo. O bolo em si não carrega apenas ingredientes, carrega em si sentimentos e emoções da vida. Inclusive, absolutamente tudo que a gente come e que tem seus sabores, que tem seus aromas, vão ficar guardados dentro do nosso paladar. Muitas das vezes você pode chegar num restaurante chiquérrimo, numa confeitaria maravilhosa, e você experimentou aquele alimento, independente de bolo ou não, e aquilo vai ficar guardado num canto muito precioso, que são suas memórias olfativas, afetivas. Então, muitas das vezes, a gente visita um canto uma vez na vida, come uma coisa tão maravilhosa, que você não lembra como o aeroporto era, você não lembra a roupa que você estava na hora que você chegou, mas você lembra com precisão do cheiro daquela coisa. Sabe por quê? Uma coisa que eu falo muito no meu curso, o Exploradores dos Aromáticos. A gente vê uma imagem, a gente consegue fotografar, mostrar para alguém. Ou, se for habilidoso, desenhar algo e dizer, olha, era assim. Você consegue emitir de volta aquela informação que você viu, né, que você adquiriu pela visão. Se você sente uma textura áspera, você chega para Elida e diz, Elida, eu comprei um casaco, ele era assim áspero, parecia
Sabe madeira lixada? Ah, sei, então era veludo o nome do tecido. Ah, era isso, veludo, veludo. Você consegue emitir a informação da textura. Como é que eu digo para Hélida como é que era o cheiro do refogado da minha avó? Não tem como emitir. Ela nunca vai saber como era o cheiro do refogado da minha avó se ela não tiver no repertório dela o cheiro do refogado da minha avó. Então, essa forma de não conseguir emitir para uma outra pessoa como é que aquele cheiro faz com que a gente guarde no canto muito especial da nossa memória, isso é muito sério, com carinho aquela característica sensorial olfativa. E aí, o que é que acontece? Basta você farejar em qualquer canto da sua vida, em qualquer momento, uma nota especial para você. Quando eu digo especial, seja para coisas boas, para coisas ruins. E aquilo vai te trazer uma porção de memórias que nem são olfativas sobre aquele cheiro. Vou exemplificar. Tem um relacionamento com uma pessoa. Aquela pessoa consumia determinado condicionador, determinado perfume, determinado desodorante. Tem aquele mix de cheiros que, junto com o cheiro da pessoa, faz o cheiro daquela pessoa. Tive que trabalhar longe, tive que viajar, ou a pessoa morreu, ou enfim. E aí você passa no meio de uma avenida ou de um shopping cheio de pessoas e aquele cheiro, aquela combinação muito próxima, não precisa nem ser exato. Passa por você, por uma pessoa estranha. Zup! Na hora, a voz da pessoa vem, as roupas da pessoa vem, as experiências juntos com aquela pessoa vem, teu batimento cardíaco muda, a temperatura do teu rosto muda, tua pupila dilata. Olha quantas coisas por conta de uma memória olfativa. Sabe o que essa cozinha indiana, essa família indiana faz? Memórias olfativas durante a vida inteira. A comida do verão, a comida da casa de não sei de quem, o feijão de pessoa tal, o feijão de pessoa tal. A gente não tem uma memória, a gente tem uma teia complexa de memórias identitárias. Isso faz a pessoa se arrepiar, isso faz a pessoa melhorar. Tem um processo que ele já tem umas décadas, que é chamado de comfort food, e o comfort food nasceu dentro de cozinhas de hospitais, porque eles viam que uma comida preparada no máximo que aquela pessoa enferma poderia, nada que ofendesse, lógico, a situação dela enferma, diminui em até 50% o tempo de internação, porque a pessoa está se sentindo bem. Olha o valor funcional, é do alho, é da cebola, é do cardamomo, é do feijão integral, é do arroz negro? Não, de comida, criatura. Que a pessoa possa comer e dizer, nossa, eu esperava uma comida pálida, uma comida sem cheiro, uma comida fria, que vem no potinho de plástico. Olha, te interrompendo aqui, a minha recordação de comida do hospital é terrível. Sem sabor, sem gosto. Então, né? olha que um dos fatores da gente se regenerar e da gente estar bem é senso de humor. Até a fome a gente perde. É verdade. Então, assim, quando a gente está fazendo um preparo para alguém, um ovo frito, um cuscuz, um pão com manteiga que seja, que você colocou um guardanapinho, que você estirou a toalha da mesa antes de colocar o prato, esta cerimônia é altamente nutritiva. Fala um pouco sobre dessa cerimônia. Fala um pouco sobre dessa cerimônia. Falo sim. A gente tem o princípio de fome, ou apetite, né? O estômago está vazio, ou determinada reação química que te pede determinados ingredientes para se sentir bem, como, por exemplo, os surtos de comer chocolate, né? O corpo sabe que aquela substância química te faz algumas coisas que ele está precisando a nível de prazer e ele te dá a vontade. Ei, você quer comer chocolate? E é tal chocolate, entendeu? Os desejos que grávidas têm, né? Então, você tem essas sensações mais fisiológicas, só que você tem a sua cultura de comer em casa, a gente toma café junto, mas a gente não almoça junto. Então, da forma que for, onde for, tudo bem. Quando você vai para um canto estranho, que as pessoas almoçam juntas, tem que esperar tal pessoa sentar, a pessoa senta em determinado lugar querido da sala dela. Na verdade, muitas pessoas podem se deparar com isso, do tipo, fulano gosta de sentar na cabeceira, fulano gosta de sentar no lado direito. Tem um canto dela, olha só que incrível. Tem uma cerimônia de onde é o seu lugar naquela fogueira, entendeu? Então, tem a cerimônia tem casa que as pessoas não vão sem camisa para a mesa para comer, tem casa que as pessoas não sentam sentar penteadas para comer. Então, tem uma cerimônia para comer dentro deste grupo, para comer dentro desse ambiente. A política é fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso.
E sempre que tem alguma coisa com trabalho, olha que coisa interessante. Algo que deu mais trabalho para estar ali do que o normal, algo que custou mais caro para estar ali do que normal, entende-se que por trás do alimento existiu uma intenção de emitir alguma informação. Hoje é uma data comemorativa, eu me dispus a ter mais trabalho ou pagar mais caro para oferecer isso para vocês. Hoje é uma data de celebrar, de lembrar de tal coisa. Ora, senão não teria diferença de um jantar normal para um jantar de Natal, para uma comida de São João na casa no interior, para uma comida de datas comemorativas como Páscoa, para uma comida como a gente fala muito dos festivais de colheita. Eu não sei, acho que é abóbora. O Halloween é festival de colheita da abóbora. Pratos doces, pratos salgados. E o que é o nosso São João? Se não a festa da colheita do milho. Surgem tantos pratos que gosta de milho? Não, porque está na sobre-safra. Então tem toda uma cerimônia do ato de comer. Eu vou comer em casa, alguém coloca a mesa. Eu não estou falando só de colocar um lugar americano, colocar um suplá, colocar taças coordenadas, garfos e talheres à esquerda, à direita, as formalidades, né, da etiqueta. Eu estou falando de a gente vai almoçar, a gente vai colocar os pratos, a gente vai trazer a travessa, vai colocar com um suportezinho, a gente tem os utensílios da casa e, ó, eu vi que mamãe pegou aquela travessa que ela gosta de usar lasanha. Impede dela pegar aquela travessa para fazer outra coisa? Não, mas só o ato dela pegar a travessa, você já faz. Hoje vai ter lasanha. Mesmo que em silêncio, mesmo que não falando para seu ninguém, você já começa a construir, ó, a ideia dentro de si. E isso vai fazer, como falei anteriormente, da circulação sanguínea, do coração bater acelerado, de você ter memórias. Várias coisas que acontecem que passam batido por nós porque a gente não presta atenção nessas coisas. Então, o que é importante falar da cerimônia do comer? Ele é tudo aquilo que acontece a nível social em volta do produto principal. Então, a gente não está falando só de calorias, a gente não está falando só de nutrientes, a gente não está falando só de benefícios funcionais da alimentação ou dos prejuízos de uma alimentação industrializada, porque também a gente não pode dizer que é condenável ou errado uma pessoa que não tem acesso a uma comida mais natural, que é mais cara, mais difícil, e dizer que é errado ela comer, sei lá, um molho de tomate industrializado. Uhum. A gente precisa fazer com que as pessoas fiquem menos distantes do ato de cozinhar, para que entre dentro da possibilidade dela cozinhar, fazer a escolha de parar e fazer o molho. Uhum. E quando o tomate estiver caro, e ela quiser comer molho de tomate, ela faça a escolha dela, se ela vai querer comer o industrializado ou não. Dificilmente, depois que a pessoa aumenta o nível de qualquer coisa da comida, a pessoa volta, né? A galinha da minha mãe é inesquecível. Porque eu nunca vi ninguém. Ela e uma tia minha que cozinha uma galinha inesquecível. Mas eu tenho uma pergunta aqui. O tempero correto pode alterar o estado de humor de uma pessoa? Veja, a primeira coisa aí é, vamos tirar o tempero correto. Para uma nomenclatura clássica, existe tempero correto, tá? Eu não posso dizer... Se eu perguntar agora, Hélida, o que é um bolo prestígio? Isso, não sei. Não Bolo sei prestígio, fazer. não, mas do que ele é feito? Dois ingredientes, assim, importantíssimos e insubstituíveis no bolo prestígio. Ovo. Não, no sabor dele, chocolate e coco. Baunilha. Chocolate e coco. É, chocolate e coco. É Se você vai verdade. colocar baunilha, é opcional. Se você quer colocar tal, mas não tem como você fazer um bolo prestígio e que ele é coco e baunilha, não tem chocolate. Ou ao contrário, ter chocolate e não ter coco. Então, existe o que é correto para fazer um brownie, para fazer um pesto, para fazer uma feijoada. Ah, eu vi um programa de televisão, né, de uma dela, não posso dizer nome por segurança alimentar, ou segurança jurídica, em que ela fez uma feijoada vegana de lentilha. Criatura, tirar as carnes já é uma coisa pesada para continuar chamando de feijoada. Mas tiraste também o feijão. Que é? Gente, fala lentilhada. Inspirada na feijoada, temos um prato vegano chamado lentilhada, que é um cozimento de ragu, de lentilha e vegetais. Sem problema. Mas aí tem o correto do que é chamar feijoada, do que é chamar acarajé, do que é chamar sushi, do que é chamar pizza. Mas não tem essa de o tempero correto. O tempero correto na Índia não é o tempero correto da Índia em outra região,
não é o tempero correto da minha casa, não é o tempero correto do meu vizinho. Tempero correto, a partir do momento que você tem o afeto e a saúde proveniente daquele tempero, é ele. Fez uma coisa que a pessoa gostou, tá correto. Só não pode me colocar aqui, eu vou fazer uma pizza 4 queijos. Vou usar aqui Gouda, Emmental, Gruyère e requeijão. Criatura assim, para chamar 4 queijos, são 4 queijos italianos de famílias diferentes, que é mussarela, provolone, parmesão e provolone. São esses 4. Não vem dizer que é outra combinação. Então, correto é isso. Mas não tem essa de correto de tempero. E quando você troca um tempero, tipo, eu faço meu frango, eu faço minha carne, faço meu molho, faço meu macarrão com esse. Hoje, eu preferi tirar esse e colocar esse. Uhum. Não tem o mesmo sabor e não é errado porque está um pouquinho diferente. Uhum. De repente, você está aí num clima frio, Dia dos Namorados, num lugar setentrional que o frio é frio valendo, que no caso é pra gente, né? Que aí é calor, né? Agora, nesse mês é 18 calor. de junho começa o verão. Primavera está indo embora. Então, assim, o correto para aquela época, para o que você quer propor, é que o corpo esquente. Uhum. Então, não se toma quentão no verão, se toma quentão no São João, que é o inverno pra gente. Então, o correto para aquela época, para aquela sua intenção, é aquilo. Então, não coloca isso na cabeça de, o correto é que tem que ter 2 colheres de sopa de pimenta do reino para 1 colher de sopa de não sei o quê. Este é o tempero autêntico, garam masala. Nem os indianos estão nem aí para isso, não, criatura. Veja só, os indianos eles vão dosar muitos dos seus ingredientes básicos com alterações entre eles para épocas do ano diferentes. Vai começar a chover, vai aumentar a quantidade de gripe, o que é que eles aumentam? Eles vão aumentar a quantidade de orégano, a quantidade de anis estrelado, que são benefícios antigripe, para facilitar as vias aéreas, para dar imunidade contra vírus. Então, eles vão atualizando os sabores. O feijão continua, mas agora, em vez de colocar alho, cebola e cúrcuma, a gente vai colocar orégano, anis estrelado e cravo. Eles usam muito cravo mesmo. Cravo e orégano. A gente costuma usar a mesma especiaria nos mesmos preparos a vida inteira, mas por quê? A gente, quanto mais próximo da linha do Equador, mais estável é toda a nossa safra. Mais estável é o mesmo clima ao longo do ano praticamente inteiro. Então a gente não tem alterações mais drásticas. Mas em qualquer lugar do mundo em que você tem mais distância da linha do Equador, ou seja, ali para o Trópico de Câncer e cá para baixo para o Trópico de Capricórnio, as estações ficam bem definidas. Então não adianta você vir me dizer que a pessoa vai fazer um prato bem quentinho, num calor do verão do Trópico de Câncer, que inclusive faz mais calor do que a gente aqui no Nordeste brasileiro. Porque a gente não pega 40, 41, 42 graus Celsius. Por mais que a gente ganhe uma região quente, mas o nosso pico de calor não é tão alto quanto o verão de quem está numa área mais afastada do Equador, que a linha lá do Sol está mais drástica. Gente, pode parecer muita viagem, mas eu vou falar uma coisa que é muito séria. Vocês sabem por quê o nome dos trópicos é Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio, e não Trópico de Gêmeos, Trópico de Virgem? Você sabe disso, Hélida? Não sei. O ano dividido em 12 meses, a gente vai estar pelo Gregoriano, de janeiro a dezembro, mas a nível astral, o Sol ele é uma estrela que está no centro da abóbada celeste pela nossa óptica, pela óptica solar, do sistema solar, e existe um cinturão que é por onde a gente passa, orbitando aqui em volta do Sol, né? Uhum. E aí as constelações do zodíaco é esse cinturão. Das 88 constelações categorizadas lá pelos gregos, 12 formam um caminho que a gente passa orbitando em volta do Sol, certo? Então nós temos aqui, neste pontinho, a constelação de Áries, aqui a constelação de Touro, aqui a constelação de Gêmeos, e a Terra vai fazendo esse caminho, ó. Quando a Terra, pela inclinação dela, está aqui em contato com o Sol, significa que o Sol está batendo nessa linha aqui, Equador, né? Só que ele não tem a inclinação de eixo. Então, quando é o primeiro dia do signo de Câncer, lá na posição ali, ó, da nossa órbita, é o lugar em que a Terra está inclinada com o seu eixo, batendo junto com o Sol. O primeiro dia, o primeiro minuto da primeira hora, primeiro segundo, em que o Sol entra na constelação de Câncer, quem está alinhado é o nosso trópico do hemisfério norte, trópico de Câncer.
rege o início do verão para o hemisfério norte e é a data mais distante do Sol para nós do hemisfério sul. Então é para a gente o início do inverno. Então, enquanto a gente está aqui com a fogueira de São João, com músicas e comidas específicas pro São João, que é o nosso inverno, o hemisfério norte está curtindo o sol, o calor, a primavera, o verão, praia, essas coisas. Quando a situação está inversa, ou seja, 6 meses depois, o que, é que acontece no Natal? Quem é que está com lareira aberta? Quem é que está com comida na chama, com músicas e comidas específicas? Norte. O norte. Então, a gente tem essa relação de onde a gente está a nível astral, onde a gente está a nível cultural, onde a gente está a nível de proximidade com o alimento e de distância do industrializado. Tudo isso faz com que o alimento mude o que ele é. Porque muitas vezes a pessoa vai achar estranho estar comendo um panetone em junho, como a pessoa vai achar estranho comer um prato específico, sei lá, um peru de ação de graças, agora também em junho. Por mais que a pessoa tenha acesso os ingredientes para fazer, mas, poxa, existe a cerimônia daquela comida ser especial para aquele momento. O que é que acontece? Quando a gente está falando do Natal, a gente tem uma cerimônia em volta de nozes, que é um produto de fácil estoque. A gente está falando de frutas em calda, alimento de fácil estoque. A gente está falando de produtos que foram cozidos em sua própria gordura, que podem ser comprados e congelados, alimentos de potencial de estoque. Queijos maturados, salames maturados, alimentos de fácil estoque. Então, existe toda uma preocupação para o hemisfério norte de estocar esses alimentos para, na época em que é mais baixa a oferta da natureza por conta do extremo frio Isso. e da facilidade de ir para o mercado, enfrentando neve, o que é que você tem? Alimentos em estoque dentro de casa. E sua dieta vai ser baseada naquela fonte tão rica de nutrientes, gorduras e açúcares, para uma época que a gente precisa de um metabolismo mais forte, porque a gente gasta muita energia para viver no frio. Então, o que acontece para nós no hemisfério sul? A gente se empanturra de comidas de conservas na época em que nossa natureza está mais farta de entrega. É verdade. Então, é correto, é errado? A nível cultural é correto a gente fazer cheesecake, todos aqueles pratos natalinos, mas a gente não pode esquecer que a gente está vivendo o nosso verão. Então, era para a gente colocar mais dentro da nossa dieta natalina aqui para o hemisfério sul, manga, abacaxi, laranja, frutas frescas, sucos, e não os vinhos, os curados, as Porque frutas secas, as oleaginosas. vocês estão na temperatura bastante quente. Sim, né? Então, veja, é tudo questão de como a gente encara a comida para além do que é simplesmente aquele prato. Você pode ter um prato que as pessoas gostam muito de fazer e você fazer com baixa frequência. Não, hoje é um dia especial, eu estou fazendo assim. E sei não, mas ela ainda está com algum gosto hoje, que ela foi fazer o arroz que ela gosta, ó, o humor da casa muda. Se ela fizesse todos os dias, ia cair no canto comum. Não é a comida do dia a dia. Aí uma pessoa estranha chega na casa, é isso aqui a comida do dia a dia de vocês? Aí é normal. Não, lá em casa não é não, viu? Lá em casa, ó, assou um pãozinho, botou um hambúrguer, tá feito o almoço. E isso se replica a nível de cidade, a nível de estado, a nível de país. Isso tem as suas regências, né? O que é uma casa americana de cidade, o que é uma casa americana de campo, a gente sabe que tem a gastronomia bem diferente, né? Eu andei nessa parte country aqui, é totalmente diferente. E outra coisa, eles comem muito milho lá de Ohio. Por quê? Porque tem muitas plantações, Ohio, Utah, Montana, são locais de plantações. Por exemplo, a Califórnia, ela é rica no morango, no vegetal. A Califórnia é rica nisso aí, porque tem essa parte trópica, né? Essa parte que... E Sim. também tem uma parte fria. Já aqui, a gente já vem mais assim europeu. Aqui o Washington é mais assim território europeu. Aqui planta lavanda. Tudo que planta lá na Europa Sim. é nesse estado que eu estou. Já na Flórida é um estado pantanoso. Entendeu? Eu não sei como é que laranja dá lá na Flórida, porque você pega na Flórida, você só vê a areia do mar, é pântano. Entendeu? Então, mais na Flórida tem as suas formas de plantações. Mas, por exemplo, Sim. na Califórnia eu fui em San Diego, já é muito quente, tem uma parte bem já perto já de um deserto. Mas na Califórnia, lá para San José, nossa, tem muita plantação, plantios de uva, tem vários vinhedos, é um Isso que espetáculo.
que se a sociedade ou o campo não se preocupar em adquirir mais conhecimento a nível de hortifruti, também não planta. Então, da mesma forma que se a gente não tiver sensibilidade e predisposição a aprender a cozinhar, imagina se o campo perde a vontade de melhorar, a vontade de plantar coisas diferentes, de usar melhor o espaço, de fazer um cultivo mais respeitoso. Se ficar só na mesmice, gente, é para tudo. Então, muito do que a gente vê dentro da gastronomia, da pessoa aprender a cozinhar, melhorar, fazer coisas, é porque ela se dispôs a dizer, eu vou entrar aqui e vou melhorar. Isso aqui, ó, todo dia, de repente uma vez por semana. Se você tem o hábito de cozinhar uma vez por semana, você pode diminuir para 2 vezes por semana. Você pode fazer com que seu hábito seja de todas as festividades você cozinha, mesmo mantendo o hábito normal de não cozinhar em todo o resto do ano. Não faça com que seja uma experiência forçada, porque você não está entrando, de fato, voluntário. Nada é melhor do que paz de espírito. Entra na cozinha, faz com que as pessoas entrem na cozinha de forma convidada. E nada é melhor do que o convite do que o exemplo. Na verdade, olha, tem um preparo que se diz que é este preparo, a visita que espera por ele, não é ele que espera pela visita. E sabe qual é? O risoto. É verdade. O risoto, bem como o pirão vou começar a colocar farinha agora. É bom que todo mundo esteja preparado para almoçar, para poder comer isso aqui quentinho. Isso. Então todo mundo tem que se curvar para a comida, para dizer, olha, vai começar a fazer o pirão, vai todo mundo para a mesa. Isso. Aquela coisa, então, isso de entender que a comida tem o tempo dela, ela tem o momento dela, e que, veja que bacana, se você convida amigos para fazer risoto, e se tiver condição de fazer esse evento, compra um avental, ou pega um avental que você tem em casa, a pessoa entrou, já entra pela cozinha, hoje é dia de risoto, bota o avental na pessoa. E, eu vou cozinhar? Não, fica aqui na cozinha, experimenta ver se o sal tá bom enquanto estou fazendo outra coisa. Lembra que eu falei de ir convidando, de ir colocando as pessoas naturalmente, sem pressão, sem estresse. E aí a pessoa participou do processo de elaboração. Ela não é só uma convidada que vai comer. Uhum. Mas vai ter gente que não quer abrir a cozinha para ser ninguém, que é o centralizador, né? Que entenda. O chefe de cozinha, nesse caso, o anfitrião, ele é a mesma coisa que um gestor de uma empresa. Se ele não sabe delegar, se ele não sabe dividir, ele vai exercer chefia por ordem, por medo, por hierarquia. Mas se você... a pessoa não sabe cozinhar nada, mas segura a panela enquanto eu mexo, ela já participou mesmo que só segurando a panela. Bota os pratos, vem aqui. O vinho que eu vou abrir para fazer o risoto é o vinho que a gente já vai começar a beber conversando informalmente. Então, na tua cozinha já tem um refrigerante aberto, já tem um suco pronto, já tem uns petisquinhos para ir conversando e beliscando. Enquanto faz o risoto, o evento já começou. A pessoa já está ali dentro, já faz parte. Fazer parte do grupo não é somente estar lá na mesa comendo. Se tiver uma inteligênciazinha, principalmente inteligência emocional, para que as pessoas se sintam alimentadas na sua presença, mesmo que seja para comer uma pipoca. E o que a gente vê hoje? Eu vou chamar ela para minha casa, eu vou usar fava de baunilha que eu comprei, que vem de origem, tarará, ou eu vou ter um shoyu orgânico. Beleza, se você tem. Seu objetivo é mostrar o quanto você tem alcance, ou trazer a pessoa para comer dentro da sua casa, ou dar palestra e aula porque você sabe mais do que a pessoa. Se você souber dividir isso com calma, lembra que eu falei lá no assunto de comunhão, seja coeso, seja respeitoso, seja aberto a dividir, e que a pessoa possa entrar, independente se ela vai dar esta abertura para você ou não. Também, peça opinião, permita que a pessoa fale. Gente, às vezes a gente se depara com algum amigo nosso e ele está passando por alguma dificuldade na vida e está guardando aquilo que vai, entra como se fosse um fluido na vida da pessoa e se acumula em algum canto. Sabe o nome disso? Má água. Aquela mágoa, aquele líquido parado ali. Aí você faz assim, a pessoa está com dificuldade de falar. Vamos para um café? Vamos numa lanchonete? Chega aqui em casa, tem um bolo, bota um café. E quando você vê, a pessoa começou a conversar. Porque instintivamente o lugar onde você come com as pessoas que você conhece é o lugar mais seguro da sua vida. Olha que lindo, a gente está falando de segurança emocional. Uhum. Você não come despretensiosamente um sanduíche no meio da avenida, na parada do ônibus, com as pessoas olhando para você. Uhum. É imoral.
É errado? É crime? Não, mas você está se alimentando. A não ser que você esteja com fome, aí é outra realidade, é necessidade fisiológica, mas você não vai comer junto de pessoas estranhas, porque tem esse princípiozinho de segurança. Então, quando você oferece um alimento para dividir com aquela pessoa, é aquela referência lá da fogueira. Você faz parte das minhas pessoas. Eu estou aqui, estou te servindo, mesmo que seja uma comida que não foi eu que fiz. Eu posso ter comprado um bolo, comprado uma bebida, ter colocado na minha mesa, chamei, você sentou lá. A pessoa está num seio familiar, mesmo que ela e um amigo, ou um namorado, ou um cônjuge, ou um neto. Existe essa importância comunicacional do ato de comer junto. Isso independe se for um bolo funcional sem glúten, se for um bolo com toda a manteiga que tiver na França, você fazer aquele bolo com raspas de limão e lavanda, ou um bolo de chocolate feito com chocolatado de brigadeiro ali, ó, da panelinha que você lambe a colher de pau. Gente, não é o alimento à parte. Claro, tudo isso que a gente está falando hoje, olha quantos assuntos a gente foi tocando, que o alimento está aqui, o assunto está aqui, ó, em volta dele. Se você dispõe sensibilidade para isso e você começa a perceber que quando eu uso determinado ingrediente, quando eu coloco determinado prato, quando eu coloco uma trilha sonora, quando eu tiro o sapato, quando eu visto uma roupa para ir à mesa, quando eu chamo pessoas tais, quando eu boto a mesa organizada com os nomezinhos da pessoa. Uma amiga minha que é meseira, uma vez ela me chamou, a primeira vez que ela me chamou na casa dela, ó, vamos lá em casa que eu vou fazer um chá e tal, não sei o quê. E que eu cheguei lá e que ela colocou um prismazinho, um papelzinho pequenininho, montadinho para ficar em pezinho, com o meu nome na lateralzinha do prato. Nunca eu tinha comido com algum lugar marcado com o meu nome. Sabe onde é que eu tinha visto o meu nome até aquele momento na minha vida, onde é que eu tinha visto o meu nome? Boleto, diploma, documento. Mas foi um ato tão simples, Antônio, e colocado ali do lado do prato. Olha que convite, que coisa charmosa. Você está sentada numa mesa, estou dizendo que todo mundo tem que escrever o nome da pessoa e botar na mesa. Não! Mas ela se deteve em ter um pouquinho mais de trabalho dignifica, né, que a gente chama, e demonstrar através de uma atitude, ou palavras, ou escolha de ingredientes, que eu era bem-vindo ali. Vale muito mais do que o ingrediente mais difícil de se encontrar, de tal coisa, porque, mais uma vez, a gente é muito megalomaníaco no ato de cozinhar. Que eu estou fazendo uma tapioca rendada com queijo pecorino de alta maturidade. Criatura, uma tapioca. Tapioquinha com café. Às vezes a gente afasta as pessoas, ou se afasta dos pratos típicos que são verdadeiros, eu posso dizer até heróis na vida da gente, porque, veja, conversar comigo tem um pouquinho de brainstorming, né? A explicação é você fala um pouco para a gente do seu curso, das experiências com as suas alunas, para a gente concluir. Tá. Voltando para essa questão. Então, muitas das vezes a gente está num momento em que, se você conhece uma memória afetiva de alguém, você pode fazer aquilo para gerar aquele bem. Poxa, é aniversário da pessoa, eu sei fazer um docinho de, sei lá, mamão com coco. Eu vou fazer, vou botar num potinho, vou escrever alguma coisinha, vou mandar para a pessoa. Quando ela abrir, talvez aquilo possa pegar uma emoção dela tão valiosa, mais do que um iPhone que você dê de presente. Maior presente que a gente pode ter na vida da gente é a presença. E a presença não quer dizer proximidade, porque não adianta a pessoa estar perto fisicamente, mas cognitivamente a pessoa está muito longe. Às vezes, a pessoa consegue de longe por uma mensagem, por uma coisa que ela mande pelos correios. Você imagina no mundo de hoje, Hélida, e todo mundo que está aqui assistindo, mandar uma carta por escrito nos correios hoje, e a pessoa receber uma carta por escrito, mesmo que ela demora que ela vai ter, mesmo com todo um processo de você ir numa caixa de correios, colocar a carta ou numa agência, mas imagina o que é hoje você receber uma declaração de trabalho, que é escrever uma carta, chegar no correios e postar. Olha que valioso, vai te custar menos de R$5, parabéns, né? É verdade. Voltando lá para a história do Exploradores dos Aromáticos. Quando eu comecei a fazer
o empreender, sair da empresa que eu trabalhava para ser dono do meu negócio, pensei, tem duas vertentes que eu gosto muito. Tanto a preparação de produtos artesanais, quanto a questão da docência. Aí eu pensei, não, vou fazer algum curso, vou idealizar aqui um curso de uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que seja importante, que seja uma base para a pessoa, a partir dali, fazer várias outras coisas na vida, que aquilo seja real. Não um curso de 5 melhores receitas de risoto. Aí a pessoa ficar com aquilo feito fosse uma E, oraçãozinha. Pegar tal coisa, fazer tal coisa. Não. Aí eu pensei, vou fazer um curso sobre especiarias, que é o meu âmbito de estudo autodidata desde sempre. Desde antes de gastronomia, na verdade. Aí eu pensei, vou começar a desenhar como é o curso. Tal, 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 tal. Meu Deus, eu não consigo falar isso tudo em 2 horas. O curso vai ter 3 horas. 3 horas de duração, dá para colocar o assunto, tal, 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 tal. Só 3 horas numa aula vai ficar com fome, vou botar comida. Aí vou explicar determinada coisa enquanto faz a comida, enquanto tá o cheiro acontecendo dentro da aula. Aí, mas tem muito assunto, vai ter que ser 2 aulas. Aí eu coloquei. Aí eu ainda não conseguiu pegar todo o conteúdo básico de usar especiarias e técnicas gastronômicas. Aí o curso foi desenhado em 3 módulos, em que cada um desses módulos é uma aula por mês, e entre um módulo e o outro, ou seja, um mês de distância, a gente vai discutir por distância, dentro de grupo de WhatsApp, a tecnologia mais acessível, barata e simples que a gente tem, discutir coisas da aula e, paralelo à aula, utilizando as técnicas e conhecimentos que a gente passou. Então, o curso tem 3 meses de duração. Em cada um dos meses, uma aula presencial de 3 horas de duração, com degustação e explicação prática sobre isso. E as pessoas aprendem com aquela técnica a base para o próximo módulo. E como utilizar aquela base para inúmeros outros preparos. Vou dar um exemplo. Na primeira aula, a gente vai falar de coisas mais simples, como, por exemplo, o princípio de infusão. Colocar alguma coisa em algum canto, aquele canto vai transmitir substâncias, sabor, cor, o que for, para aquele meio. Exemplo, estou colocando hibisco dentro da água. Não posso usar água fervendo, porque o hibisco é sensível. Todo mundo conhece a infusão de hibisco por ser amarga, por travar a boca, por ser aquela coisa que seca no paladar, mas quando faz hibisco certo, ele chega até a ser doce. Então, muitas das pessoas da minha aula, exceto quando é um nutricionista, quando é alguém mais que já tem mais passos, porque já tive aluno médico, já tive aluno dentista, já tive aluno amador de dentro de casa, já tive aluno, tenho aluno nessa turma agora, tenho 2 alunos que são chefes de cozinha, e aí essas pessoas têm alguns dos aspectos já mais adiantados que os outros, mas não é um curso para profissionais, é para todo mundo. É a mesma linguagem para todo mundo. E aí a pessoa passa a conhecer um hibisco doce. Então, você sabe fazer um hibisco doce, uma das outras preparações da primeira aula é o café. Então, a pessoa começa a ter a capacidade de entender. Eu adoço muito o café, porque eu faço um café potencializando ele ficar amargo. Então, se eu compro um grão de melhor qualidade, sei identificar um café de maior qualidade, faço a extração numa temperatura mais adequada, eu vou ter um café menos tóxico, que não vai precisar dessa adoção. De tacar açúcar para corrigir uma coisa que ou foi o ingrediente que eu não sei comprar, ou o benefício da bebida que eu não sei fazer. Só que essas 2 bebidas que eu falei, elas te ensinam a fazer um caldo aromatizado. Segunda aula, só que é salgado. Está colocando aqueles princípios dentro da água, para aquela água ser uma base para você utilizar. Só que esse caldo aromatizado que no segundo módulo eu faço um risoto, no terceiro módulo ele vai virar a marinada para uma carne que vai ser assada e depois desfiada, botar para o mesmo molho. Então, olha só, como colocar hibisco dentro da água te ensina a fazer até uma feijoada, porque a feijoada não é nada mais do que um panelão de chá, entendeu? Então, quando a pessoa pega essa linha de raciocínio e faz, nossa, aprendi a fazer isso, fazer isso, você não fica, porque faz um risoto de cogumelo na minha aula, mas dele você vai saber fazer um risoto de peru, um risoto de peixe, porque você sabe o porquê da técnica de cada momento. Você não aprendeu um risoto de cogumelo. O risoto de cogumelo foi um exemplo para te dizer, tá vendo essa especiaria que está entrando agora? Se ela entrar mais na frente, feito louro. Se a gente usa a folha de louro, inclusive eu comprei aqui em Recife, pessoal, onde é que você conseguiu comprar um galho de louro? Essa frutaria tal, o hortifruti tal, ela é muito diferente do que você comprar o louro desidratado, né? E eu compro com galho, é uma poda de limpeza, eu sei disso porque eu fui pesquisar sobre como plantar louro,
E aí a pessoa vende. Então, às vezes tem na sua cidade onde você comprar produtos de qualidade e você não compra porque você não sabe. Então, essa folhinha de louro, inclusive, ela é menos tânica, menos amarga do que aquela que a gente compra seca. Isso. Então, você colocar a folha de louro, você coloca no início do cozimento, porque ela demora para fazer efeito. Você não pode colocar Ah, o louro na finalização, porque senão ele não vai conseguir soltar o que você precisa extrair desta folha. Diferentemente do hibisco, diferentemente da camomila, diferentemente da lavanda, que você precisa delícia. pouco tempo para que ela faça efeito. Aqui você precisa de muito tempo. Então, Aham. quando eu falo isso, uma vez uma aluna me disse, eu vou comprar desse louro porque eu aprendi a usar só louro em pó. Eu disse, você vai usar essa folha de louro, mas você continua utilizando o louro em pó porque você vai ter duas formas diferentes de trabalhar com louro. Se as pessoas gostam do teu feijão, aquela pergunta do tempero correto, né? Você trocar o louro em pó pelo louro em folha, lógico que folha tem uma qualidade melhor, mas as pessoas têm afeto pelo feito com louro em pó. É verdade, já é o costume, né? Já Ter é o... espécies de cebolas diferentes te dá a oportunidade de liberdade de escolher qual cebola eu quero para dar o preparo. Eu gosto de cebola roxa numa pizza de calabresa. Eu prefiro a cebola roxa. Ela tem uma vaidade, ela tem uma exposição, ela tem uma coisa de ser especial É, pelo pigmento dela, não é? Se eu colocar branca, parece que eu não tive vontade de fazer pizza de calabresa, mas isso me impede de usar branca quando não tiver a roxa? não. Então a pessoa não aprendeu comigo qual cebola é a melhor para fazer. Não, se você colocar cebola em determinado momento vai acontecer isso, se você colocar cortada de determinada forma vai acontecer aquilo. O que é que você quer para o seu preparo? Esse ou esse? Eu tive uma experiência muito agradável para o meu coração. Eu ensinei dois amigos meus, que inclusive eles nem se conhecem entre si, são de lugares diferentes, a fazer o feijão da casa da avó deles, sem nunca ter experimentado aquele feijão. Sabe como? A pessoa diz, eu gosto do feijão de vovó porque leva determinado tipo de ingrediente, tal, mas eu nunca consegui ficar com o sabor que ela tinha sabor de coentro. Você está colocando, coloca tudo junto nisso. Tire o coentro, coloque pro final. Você gosta do caldo como? Eu gosto do caldo ralinho. Você não vai cozer esse feijão em panela de pressão. Não, faça que fica mais rápido. Se você cozer o feijão em panela de pressão, além do calor, você está exigindo pressão. A pressão vai destruir o grão vai soltar a amida para o líquido vai espessar. É por isso que o meu caldo fica grosso. Então, Isso. se você gosta do caldo ralinho, da sua família era caldo ralinho, você não utiliza a pressão. Mudou. Ela Mas saiu daquela dica de feijão tem que colocar na panela de pressão para quando ela quiser um caldo ralinho, ela vai ter o cuidado de ou cozer na panela de pressão por menos tempo isso. ou não usar a panela de pressão. Então eu ensino a técnica para que a pessoa possa fazer o caminho dela e não seguir o meu. Porque minha memória afetiva com a minha avó não é a tua. Não é Então, o verdade. curso Exploradores dos Aromáticos não é um curso de receita, mas eu uso várias receitas, escolho várias Aham. receitas. Guacamole, curry, o lombo desfiado, caponata, papilote de peixe, porque essas técnicas demonstram cortes, demonstram cocção, demonstram temperaturas, demonstram tempos diferentes. E à medida que você aprende essa técnica, você aplica em outras áreas da sua vida. Eu Maravilha. ensinei a pessoa a fazer uma manteiga aromatizada e expliquei. Esta manteiga aromatizada eu me inspirei numa música interpretada por vários cantores que fala sobre salsa, salve, alecrim e tomilho. Fica repetindo esse refrãozinho. Parsley, sage, rosemary and thyme, né? Salsa, salve, alecrim e tomilho. E aí a pessoa disse, mas eu não costumo ter essas ervas em casa. A técnica é essa. Se você quiser usar louro, manjericão e coentro, é a mesma. Aham. E ela parou e ficou assim, congelada, virando os olhinhos assim. Porque acabei de te ensinar a usar a erva que você quiser, sendo Isso, que que você umas, umas paladar, vão mas demorar mais, outras vão ser praticamente instantâneas. Então você sabe que essa que tem que colocar antes, essa que tem que colocar já no finalzinho. Então, ensino a pessoa a fazer escolhas. Significa que eu vou conhecer todos os pratos que ela vai fazer, mas ela vai melhorar de acordo com o acesso dela, o paladar dela, os pratos dela. E quando os resultados vêm, a pessoa diz, Antônio, eu fiz tal jantar, fiz tal preparo que não estava dentro do curso, mas a pessoa já soube extrair melhor um leite de coco, a pessoa já escolheu melhor o tipo de erva fresca que ia colocar, porque
tem mais temperatura, menos temperatura, mais erro, mais acesso. E aí ela aprende. Então, é um curso que faz com que a pessoa mude. Não que ela fique anotando receitinhas. E sabe quando surgiu a internet, que todo mundo colecionava, teve filmes? Ah, vou fazer download de vídeo, de filmes. Tenho 200 filmes que eu nunca assisti em casa. O HD tá cheio de filmes. A mesma coisa com receitas. As pessoas fazem cadernos com 300 receitas. Não fazem uma. O pessoal de gastronomia costuma comprar livros. Eu tenho vários aqui também. E tipo, esse daqui, o chefe profissional, inclusive ele é de origem norte-americana. Metade dele, 300 e poucas páginas de receita. Uau. Muita gente compra e não faz uma. Porque acha que Não vai vai. aprender por osmose. Ah, se eu ficar aqui ó, com um livro ali, a receita vai bater aqui. Não, façam. Então, eu preferi fazer um curso com escolhendo quais são os alimentos que a gente vai replicar em aula por conta de suas técnicas, e as pessoas puderem, a partir dali, fazer coisas frutíferas de fato e real dentro da sua vida pessoal. Maravilha. Então, não me preocupo em vaidade de ter um vídeo bem editado. Não me preocupo que tem que ter uma apostila colorida 3D. Não que vai ter que ter um prato que tem uma decoração. Não. Eu mando um documento de Word. Antônio, mas se a pessoa quiser copiar e colar e colocar, se a pessoa quiser fazer isso, ela vai fazer, independente se eu colocar PDF ou não. Inclusive, eu tenho uma coisa que eu faço, isso aqui, ó. Esse caderninho aqui é um caderninho simples que eu compro, um para cada aluno. Ó. Uau! Tô vendo. Every day. Então, grave felicidade todos os dias. E faço com que as pessoas, na minha prática, digo, gente, usem caderno e escrevam à mão. Voltem a ter a habilidade de escrever à mão e tirem essa industrialização do print, da foto, do digitar, porque quando a gente usa uma parte específica do cérebro para fazer escrita, a gente está potencializando o aprendizado. Isso. E a gente perdeu essa habilidade porque a gente deixou de escrever. Simplesmente assim. Tem gente que escreve falando alto, né, falando em voz alta. Tem gente que escreve para depois reorganizar. E isso ajuda no processo de aprendizagem. Não é, mais uma vez, que a pessoa faça o risoto de cogumelo, né, da minha aula. Se ela quiser, tudo bem, ela já tem a receita toda certinha ali, mas que ela aprenda a fazer e que, né, várias coisas que ela possa fazer com que o aprendizado aprender. Se ela vai utilizar no dia a dia, no dia especial, o caminho dela é a exploração dela sobre os ingredientes. Então, eu formo os meus exploradores, né? Não para eles ficarem ampliando o meu mundo, mas que eles ampliem a capacidade de escolha deles. Eles vão fazer as mesmas receitas, opinião. Se eles quiserem potencializar, fazer momentos especiais, escolhas, que é delas, não minha. Tá bom. Gente, hoje a gente estamos com o chefe Antônio Nogueira. Ele falou sobre as especiarias, ele falou sobre bolo, não é? Os pães de diferentes países que tem. Isso é maravilhoso que a gente aprendeu hoje muito com você, Antônio. Meu muito obrigada, o meu público aí, pessoal. Foi uma aula. Por favor, entre em contato com o Antônio. Eu vou deixar lá o link dele, lá quando eu postar. Ele tem cursos e ele pode te ajudar a empreender na área de gastronomia e ele vai contar suas experiências e você vai tomar a decisão do que sem você terrorismo, quer. sem ansiedade, com o pé bem no chão mesmo, nada de querer transformar ninguém em super-herói, em coisa impossível, não. Se estiver disposto a eu quero aprender, me aciona. Se estiver dentro do meu alcance, a gente faz. É isso aí. Um grande beijo, Antônio. Muito obrigado. E Deus te abençoe sem limites no teu projeto de vida, nos teus cursos. E eu sei que os teus cursos já estão tendo transformação na vida de mulheres, na vida de homens. Homens e mulheres sendo restaurados. E isso é maravilhoso. E colocando esses homens e essas mulheres para produzir no empreendedorismo. Um grande beijo. Obrigado. E Deus abençoe todos Tchau, tchau. vocês. Muito obrigada. Tchau.